Estou aqui em Soledade, Museu da Pedra e Mineralogia Egisto Dal Santo, neste espaço maravilhoso. Vamos lá ver. Uma moldura quase, né? Com a ametista dentro. Essa moldura por fora é a ágata. Dizem, quem estuda agora muito terapias holísticas, que cada vinco ou cada faixa da ágata externamente são a ancestralidade daquela pedra. Quantos milhões de anos que ela está ali. Porque isso aqui é uma representação de quantos? 30, 40 milhões de anos, né? Uma pedra para transformar. Quando tudo aconteceu, quando as placas tectônicas se mexeram, então houve essa explosão de elementos, né? Veio a lava vulcânica do núcleo da Terra, se misturou com os oceanos, as geleiras se descongelaram, então tudo ficou água. E nessa função toda criou-se bolhas. E essas bolhas, com o passar de milhões de anos, começaram a ficar geladas, vamos supor, que eram bolhas quentes e começaram a ficar geladas. E houve o processo de petrificação. E essa petrificação que a gente chama de cristalização dos minérios. Então hoje temos vários tipos de minérios em vários lugares do mundo, porque eles abriram tipo valas, veios, né? E esses veios hoje estão bem representados nos cânions, nas montanhas. Então, cada lugarzinho do planeta tem um tipo de minério. E os veios que cortam o Rio Grande do Sul é muito de ágata, ametista, topázio, opala. Depende da região geográfica que está. E qual a diferença dessas pedras aqui para a ametista do Sul? Ótima pergunta. Porque a ametista que está no meio dela, o processo da cristalização e os elementos químicos praticamente são os mesmos. Porém, a formação da pedra em si é diferente. Nós, geralmente, é ágata, com essa borda externa, né? A ametista ametista do Sul já é como essa asa. Ela é uma pedra só, que foi cortada no meio, e a gente observa tranquilamente que os cristais da ametista vêm quase até a borda do minério, ó. E eles lá formam essa puxada como uma capela. A formação dos minérios de ametista do Sul, que é considerado hoje a capital mundial da ametista, tem esse formato. Ela pode ser grande como aquela ali, mas o formato dela tem sempre um bico para cima, como se fosse uma capela, uma catedralzinha, uma ponta. Assim como aquela ali também, ela também puxa, ó, como uma capela. Já a ametista da Bahia, nós temos aqui um exemplar de ametista da Bahia, que é que nem uma pinha de pinhão. Os bicos vão se concentrando em forma deles próprios, formando uma pinha. Cada pinhão, vamos dizer, seria um bico de pedra que forma essa drusa de ametista da Bahia. Já em Minas Gerais, a gente encontra ametista como se fosse no chão, uma laje. E esses bicos de ametista são maiores, mais potentes, assim, grandes. E as cores não é tão roxa como a nossa e muito menos como a ametista do Sul. Nós falamos em ametista do Sul aqui com muita afinidade e respeito, porque a ametista do Sul é uma irmã de Soledade. Quando trabalham com as pedras preciosas, principalmente a ametista, onde saem muitos geodos de ametista para cá, hoje a gente tem parceiros lá e as mãos de obra que foram para eles fazerem esse processo de ametista saíram muito aqui de Soledade. Porque Soledade hoje é a capital das pedras preciosas, porque é um
polo de processos de manufatura, de trabalho com a pedra. Aqui a gente faz polimento, lapidação, corte. Então, a mão de obra especializada hoje em minérios saíram ou estão aqui em Soledade. Porque Soledade também lá nos anos de 70, 60, 70, foi onde aconteceu a revolução industrial de ferramentas e máquinas para trabalhar com a pedra preciosa. Então nós temos o Museu Egisto Dal Santo, que dá o nome ao museu. Ele foi o pioneiro dentro do Brasil em construir essas ferramentas. Antes, por exemplo, achavam algum minério, era cortado com talhadeira e martelo. Hoje não, hoje tem serra diamantada para corte preciso, tem máquinas de polimento, de lapidação. Obrigada. Ela sai de dentro do garimpo, é esse som aqui. Mas e fora? Isso aqui é pintado, né? Fora, ela levou uma camada de um cimento para impermeabilizar e essa tinta emborrachada para tirar também a penetração de umidade e proteger com uma batida e tal. Uma das coisas que eu acho curiosa... Ela natural é assim, no caso, desse tipo assim. Aí ela é natural, não foi feito nada. Aqui ela já foi passada uma tinta por fora. Por dentro ela é assim. Quando acho esses minérios, nós temos um modelo aqui, ó. Quando acho esses minérios, principalmente a ametista do sul, ela sai meio esverdeada ou muito suja de bala. Quando o garimpeiro encontra a pedra, ele faz um buraquinho, onde geralmente esse buraco sai um jato de água. Essa água é parecida com leite, ela é leitosa pelo próprio cálcio que produz dentro da pedra, que está ali concentrado, e nesse buraquinho ela espirra a água e já deixa para botarem uma luz dentro. Quando abrirem o outro, para espiar, se a luz refletir em toda a pedra, dizem que é uma pedra boa, dá para ser tirada do garimpo. Porque o garimpo hoje tem que cuidar muito, muito pela fragilidade das paredes. Como ele é subterrâneo e uma cidade em cima, tem pedras que por mais riqueza que possa significar, não pode ser extraído, porque ela está ajudando a sustentar também a cidade em cima, né? Então tem pedras que eles não podem mexer. Por isso que hoje, para trabalhar no garimpo, precisa muito estudo, muita técnica, com trabalhos de profissionais próprios daquela área e também com leis dentro da lei de meio ambiente, laudos técnicos para mexer no garimpo. A ametista sai de dentro do garimpo roxa, quanto mais roxa ela é considerada extra, uma pedra extra, perfeita. Mas quando ela sai do garimpo com uma claridade muito fraquinha, uma tonalidade fraca, quase que transparente muitas vezes, ela é levada por vários processos. Mas o mais conhecido é o processo da queima, que pega aquela ametista, coloca num forno acima de 400, 700 graus, em certo tempo de temperatura, ela é queimada, que se transforma em citrino, que é essa pedra aqui, a amarela. Olha, você pode ver a tonalidade dela por dentro, em vez de roxa, vai ficar esse tom que recebe o nome de citrino. Então, através da queima, posso colocar aqui para vocês verem o brilho. Então, através da queima, ela pega esse tom dourado, amarelo queimado, tudo isso dependendo de quanto tempo de queima, qual a tonalidade que o senhor pretende ter, e como a pedra é gelada e o fogo é quente, dá um choque térmico. Para que a pedra não exploda ou não se dilate, ele é colocado dentro dos fornos, tudo computadorizado, com uma capa de arame onde protege, onde a pedra não vai se expandir para estourar. Esse é o citrino, que é a pedra da prosperidade, que vem da luz, da claridade do sol. Hoje, ela vem com muita força no mundo dos minérios. É uma ametista que dá mais onde tem mais barro.
E esse barro é nos banhados, e também ela traz esse tom por causa da quantidade de ferro que tem dentro dessa umidade, desse barro. Outro processo que fazem com a ametista é esse aqui, de transformar ela numa pedra verde. Esse, em vez de queimar essa pedra, eles dão banhos químicos e deixam ela em raios ultravioletas. Então esse banho químico começa a transformar a cor de cristal transparente nesse tom esverdeado. Mas tem que ser um tom esverdeado com muita pureza, porque se ela pegar um tom mais puxando para um cinza, ela não vai ter valor e nem tão fraquinho. Então, ela, após esse processo, recebe o nome de praseolita. É a mesma ametista. Então, a ametista é roxa, é extra quando é mais roxa, mais forte, mais rara e cara. Aqui ela recebe praseolita através de um banho químico com raios ultravioletas. Lá é citrino, e quando é através da queima. E temos agora a ametista rosa, que é um tipo de ametista que está sendo muito explorado, e ela se dá na parte onde é mais banhado, mais terra úmida, uma mistura de barro mesmo. E aqui nós temos outra ametista que é rara pela beleza que apresenta as flores de calcita. Que é aquele processo que estava se Isso, criando lá. lá. É bolhas de calcita, é mais arredondado, mais grosso. E aqui, olha a delicadeza dos cristais de calcita. E aqui é um minério que não se adaptou ao meio. O minério evaporou e ficou um tipo de um casulo do que seria essa pedra. E ela recebe o nome de anedrita. A anedrita, então, é um minério que não se adaptou ao meio e ficou ali, o esqueleto dela, com uma beleza rara, né? Então, ela traz tons. Essa aí é um tom rosa, mas tem anedrita marrom, tem anedrita verde, depende dos minérios e a formação de elementos químicos que estavam dentro. E aqui é uma ametista do Uruguai, que também traz uma formação bem diferente. No Uruguai nós encontramos peças grandiosas, enormes, que dá para dizer de 5 metros de altura, 3, 4 metros de largura. São peças raríssimas, enormes, mas que vem uma formação diferente. Ela é mais ovalada, com os bojos mais arrojados. Aqui é uma parede de um garimpo, quer dizer que cada buraquinho desses foi tirado um geodo de ametista e ficou só um desenho. Essa ametista a gente usa muito para falar para os alunos ou para as famílias, enfim, que se eu falasse só de um espaço dentro da parede, não teria tanto valor como falar no conjunto da obra. E assim é a família. Nós temos cada pessoa de um jeito, cada aluno de uma forma, cada pessoa de um grupo de uma maneira de identidade, de pensar, de ser, mas o coletivo torna o grupo forte, com identidade, né, fazendo a diferença. É bem interessante essa peça aqui. E embaixo ela já tem outra tonalidade, né? Outra tonalidade bem fraquinha, e aqui do lado ela tem um braço bem forte de ametista, né? E ali dentro é outro tipo de minério também, ó. É maravilhoso, os minérios falam com a gente e mostram a beleza que Deus fez no ventre da terra, ter tantas maravilhas. A senhora estava falando que esse polimento, esses biquinhos, tudo é da natureza, né? É da natureza. O homem não interferiu em nada. Não teria nem como, né? Porque se você vê cada biquinho desse tão minúsculo polimento e a lapidação da própria natureza, que o ser humano não teria condição de fazer. Porque cada biquinho, é um detalhe único e é um em cima do outro. Mesmo colado, não seria feito um perfeito mosaico. Não, só Deus para fazer essa perfeição, né?
E ela vem, olha aqui, ó, e o brilho. É incrível. E aqui nós temos um bico de cristal rutilado. Olha a lindeza desse cristal. Maravilha. Isso aqui já é de Minas Gerais. Os rutilos, eles falam que é filamentos de minérios mais pesados que a própria água. Por exemplo, aqui nós temos rutilos dourados, que muitos dizem rutilos de ouro. Ó. E esses rutilos de ouro é o minério mais pesado que se casou e ficou ali, ó, morando, né? Fez a sua morada, né? Ó. Você dá pra ver que é bem douradinho ali, né? E é um minério riquíssimo. Parece um bico de gelo, né? Sim. E esse aqui é uma pedra também? Esse aqui é uma sodalita. A sodalita também é um minério de Minas Gerais. Ela traz essa formação parecida com mármore, com um geodo mais diferenciado, né? E faz com que isso aí apareça como laje, não é como bico. Os bicos diferentes, não são como essa formação mais lisa, mais reta, né? E temos também aqui a cianita. A cianita é a parte azul do minério, que são tipo lascas, como o feldespato, que é milhões e milhões de anos sofrendo compressão, formando finíssimas camadas, uma em cima da outra desses minérios, formando a própria figura da pedra, do elemento. Olha, pode notar que ela é minúsculas camadinhas, né? Finíssimas. As lâminas, né? Lâminas. Eles chamam de feldespato também. E aqui nós temos um conjunto de minérios que eu achei assim uma delicadeza incrível para o ser humano ver a quantidade de, em tão pouquinho espaço, vários nomes de minérios, né? Várias formações, as tonalidades. Então, para ver, se aqui nesse quadrinho já temos em torno de 20 amostras, imagine o que o planeta não tem, né? De coisas lindas. A ametista do sul, que tem ametista, aquela roxa. A ametista do sul é uns 270, 250 quilômetros daqui, de Soledade. Um lugar lindíssimo, maravilhoso. Vocês que têm motorhome, é bom visitar. Nossa. Tá nos planos, tá nos Aqui planos. é a tangerina, cristal tangerina, pela quantidade de ferro que tem no solo, traz esse tom para os minérios. E aqui nós temos alguns tipos também. Aqui é uma pedra de esmeralda. Lindo esse bloco de esmeralda. Aqui nós temos então o quartzo verde, o quartzo azul, o quartzo rosa. Olha que lindeza esse bloco, gente. Não tem, né? Não. Olha esse rosa. É encantador, Coisa né? linda. É encantador. Aqui nós temos a rosa do deserto, uma amostrinha, ó, que é mais no Texas, em Tucson, no Arizona, que são milhões de anos, os ventos dos desertos vão enrolando e vão formando as flores. Aqui nós temos a gipsita, que é um gesso natural. É também formação de feldespato, finíssimas lâminas, milhões e milhões de anos. A gipsita é usada até hoje em pasta de dente como abrasivo. E como é gesso natural, também pega um pouquinho ali, esmaga bem e ela... E essas coloridas aqui, coisa linda. Essa é a coisa mais linda mesmo. Ei, coisa linda isso Aqui é o jaspe vermelho, lá da África. O jaspe vermelho também é conhecido como a Pedra Santa. Quando Jerusalém vinha muitos para entrar em Jerusalém na guerra, ainda antes de Cristo, toda a história que está na Bíblia. Isso aqui
foi feito os muros de Jerusalém com jaspe vermelho. Então os inimigos chegavam, quando o sol batia nos muros, eles pensavam que estava pegando fogo e não se aproximavam. Por isso é chamado de Pedra Santa. Aqui é um jaspe hidratado da Austrália, chamado Mocauita. Muito interessante que ela tem esse tom pastel, porque é hidratada, ela tem água dentro. E lá tem o jaspe net, ou teia de aranha, também da África. E isso aqui é a crisotila, que usavam muito para fazer telha, caixa d'água, que agora é proibido, né? Isso. Por causa de ser cancerígeno. Olha que coisa linda essa gipsita, ó. Ah, Se botasse uma luz aqui, lindíssimo. delicado. É luz mesmo. E aqui, ó, o brilho. cada fio dourado, prateado dessa pedra é o amianto, ó. Que sai da crisotila. É muito incrível. Eu adoro falar, eles estão gostando, né? Eu gosto também. Isso aqui é um jaspe azul. E para curiosidade de tantos, é aqui saindo de Soledade e chegando em Barros Cassal, a gente encontra esse jaspe azul. Então é aqui de Soledade, bem pertinho praticamente. E é linda também. E esse aqui? É o carvão mineral. Carvão mineral. Dá muito na minha terra. É, onde o senhor mora? Criciúma. Aqui a A gente... cidade do carvão. Do carvão. É, a Aqui Rui nós dos Ratos, lá, pegamos Butiá a Rui também dos tem, né? Ratos. Também tem? É, É de lá esse de aqui. lá. Nós, a É nossa lá o meu vida... sogro trabalhava nas minas lá, e o avô dele do outro, parte paterna, também trabalhava lá. É, esse aí é de lá. Minas de Leão, dos Ratos, tem São Jerônimo, né? São Toda aquela Jerônimo, região ali. Charqueadas, né? Ah, eu vou ficar assim com a bateria. Ora, mas eu vou carregar daí. Aqui é uma Itabirito, que são lavas vulcânicas com areia. Isso aqui é lá de Sabará, Minas Gerais. São lavas vulcânicas petrificadas. Aqui são tipos de ágatas e aqui são ágatas tintas.